Este vídeo apresenta a aula número 1 do capítulo 3 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados os seguintes tópicos: funções, mapeamentos, produtos padrões, somas padrões. Este primeiro slide apresenta um mapeamento também conhecido como tabela da verdade, que representa uma função booleana com 3 variáveis de entrada e uma função f de saída. Uma coluna denominada n apresenta os valores decimais equivalentes aos números binários ABC para cada uma das linhas. A coluna f apresenta o valor da função resultante quando em suas entradas ABC são aplicados os valores apresentados na linha da tabela. Neste segundo slide desta aula são apresentadas 2 formas booleanas obtidas a partir do mapeamento preenchido. É importante observar que as formas booleanas não são a função, mas representam a função. O mapeamento é a função. A primeira forma booleana é formada de termos produtos padrões que resultam em valor 1 para a função. Ou seja, cada um dos termos representa uma linha do mapeamento que possui valor 1 para a função. A segunda forma booleana é formada de termos tipo somas padrões que resultam em valor 0 para a função. Ou seja, cada um dos termos representa uma linha do mapeamento que possui valor 0 para a função. Neste terceiro slide desta aula é apresentada uma forma booleana tipo soma de produtos padrões. Esta forma é composta por uma soma de produtos padrões. Assim, cada um dos termos da forma booleana representa uma linha do mapeamento que resulta em valor 1 para a função. Assim, em um termo tipo produto padrão, quando as variáveis não invertidas assumem o valor 1 e as variáveis invertidas, barradas, assumem o valor 0, o termo apresenta valor 1, que em uma expressão global tipo soma, irá resultar em um valor 1 para o total da expressão booleana. Se os 4 termos tiverem valor 0, significa que o circuito está em uma linha diferente das 4 linhas que resultam em valor 1 para a função. Ou seja, deverá apresentar um valor 0 para a função. Neste quarto slide desta aula, é apresentada uma forma booleana tipo produto de somas padrões. Esta forma é composta por um produto de somas padrões. Assim, cada um dos termos da forma booleana representa uma linha do mapeamento que resulta em valor 0 para a função. Um termo tipo soma, quando as variáveis não invertidas assumem o valor 0 booleano e as variáveis invertidas assumem o valor 1, resulta em um valor 0. Assim, o produto que compõe o total da forma booleana resulta em valor 0 se apenas um dos termos tiver valor 0. Se nenhum dos termos da forma booleana apresentar valor 0, significa que o circuito não se encontra no momento em nenhuma das linhas que resultam em valor 0 para a função, ou seja, o resultado deve ser 1 para a função. Este slide apresenta os termos produtos padrões e os termos somas padrões. Esses termos são apresentados por meio de um mapeamento de uma função com 4 variáveis booleanas de entrada e uma saída de função f. Para cada linha da tabela são apresentados os termos produtos padrões, também denominados de termos mínimos, representados pela letra M minúscula. Cada símbolo M minúsculo que representa o termo produto padrão corresponde à respectiva linha decimal. Recebe um índice equivalente ao número decimal apresentado na coluna N. Também para cada linha da tabela são apresentados os termos soma padrões, também denominados de termos máximos, representados pela letra M maiúscula. Cada símbolo M maiúscula que representa os termos soma padrões corresponde à respectiva linha e recebe um índice equivalente ao número decimal apresentado na coluna N. Quando construída a forma booleana que representa a função do mapeamento, são utilizados os termos mínimos correspondentes às linhas que resultam valor 1 para a função, formando uma expressão tipo soma de produtos padrões. Quando construída a forma booleana que representa a função do mapeamento
são utilizados os termos máximos, correspondentes às linhas que resultam o valor zero para a função, formando uma expressão tipo produto de somas padrões. Neste slide é apresentada uma proposição que determina o modo como uma expressão tipo soma de produtos padrões, que representa a função do mapeamento, é formada. A proposição afirma que uma função f pode ser representada por uma expressão booleana na forma de soma de todos aqueles produtos padrões que corresponde aos símbolos de entrada que resultam em valor 1 para a função. Esta forma booleana, tipo soma de produtos padrões, é denominada de forma canônica disjuntiva, ou soma padrão. O slide apresenta a forma booleana tipo soma de produtos padrões para a função apresentada na tabela, onde foram apresentados os termos soma padrões e produtos padrões, ou seja, uma função com 4 variáveis de entrada. No final do slide, são apresentados 2 modos compactos ou reduzidos de apresentar o resultado de um mapeamento. No primeiro modo, são listados os termos mínimos que resultam em valor 1 para a função. No segundo modo, são listados os valores decimais correspondentes às linhas que resultam em valor 1 para a função no mapeamento. Neste slide é apresentada uma proposição que determina o modo como uma expressão tipo produto de somas padrões que representa a função do mapeamento é formada. A proposição afirma que uma função f pode ser representada por uma expressão booleana na forma de produto de todas aquelas somas padrões que corresponde aos símbolos de entrada que resultam em valor 0 para a função. Esta forma booleana tipo produto de somas padrões é denominada de forma canônica conjuntiva ou produto padrão. O slide apresenta a forma booleana tipo produto de somas padrões para a função apresentada na tabela, onde foram apresentados os termos soma padrões e produtos padrões, ou seja, uma função com 4 variáveis de entrada. No final do slide, são apresentados 2 modos compactos ou reduzidos de apresentar o resultado de um mapeamento. No primeiro modo, são listados os termos máximos que resultam em valor 0 para a função. No segundo modo, são listados os valores decimais correspondentes às linhas que resultam em valor 0 para a função no mapeamento. Neste último slide desta aula, é afirmado que as 2 formas booleanas tipo soma de produtos padrões e produto de somas padrões são algebricamente equivalentes. Ou seja, partindo-se de uma das expressões booleanas e operando algebricamente usando os postulados e teoremas da álgebra booleana, é obtida outra forma booleana padrão.